fazer novas coisas, que Ele nos direcione. Então, peço já as vossas orações acerca disso, de que quando terminarmos com este livro possamos já ter um caminho, uma direção sobre o que vamos fazer a seguir. Quero as vossas Bíblias aí prontas a disparar. Sempre vamos ler muitos versículos. O tema já sabem qual é bondade. E posso dizer que é um tema que me custa falar. Se calhar se fosse maldade, eu estava mais à vontade. Os gatos. Não, mas é porque sermos más é mais natural em nós do que sermos boas. E a bondade tem que vir mesmo do Senhor. E quando eu estava a orar ainda agora há pouco sobre a falar com Deus, estava a dizer ao Senhor, é tão difícil falar de bondade, mas tu estás-me a encarregar disso e portanto vais-me dar a graça para o fazer e para o viver. Não é o difícil que é falar, é difícil é o viver. E que Deus nos dê a graça a todos. Não sei se conseguem ver bem ali aquela imagem em inglês. Esta frase ficou muito conhecida na América, não sei em geral, mas na América sei que sim, que uma tradução seria: pratica imprevisíveis atos de gentileza e disparatados atos de beleza. Isto supostamente nasceu de umas bases que estavam num restaurante que uma autora escreveu e depois a frase começou-se a espalhar, a comunicação social começou a falar, então começou uma prática comum. Toda a gente, crente ou descrente, conhece aquela frase que nós devemos praticar imprevisíveis no sentido de não é planeados. Surgiu a oportunidade de fazer, faz. Não é aquele ato de bondade, de gentileza e disparatados atos de beleza. Acho que é engraçado disparatados atos de beleza, não é? Disparatado, normalmente pensaríamos em alguma coisa sem nexo, mas fazer alguma coisa bonita em prol dos outros, em favor dos outros. E isto ficou tão grande nos Estados Unidos que surgiu uma fundação, que tem o nome Fundação de Atos Imprevisíveis de Gentileza. E essa fundação tem como base estimular, desafiar vários setores da sociedade a serem gentis e atenciosos uns com os outros. Então eles falam em questões como, por exemplo, pagar a portagem ao carro que foi atrás, e a pessoa, quando vai pagar aquele carro à frente, nem dá para agradecer, não é? Supostamente, porque o carro já foi. Assinar autocarros escolares quando as crianças passam e as crianças vão ficar, onde é que ele está ali? Dizer adeus, fazem adeus também, como é dentro do autocarro logo. Enviar flores para um lar que está em convalescência, seja porque faleceu alguém, seja porque está doente alguém, inesperadamente, anonimamente, enviarmos flores àquelas pessoas. Eles falam aqui de uma questão que tem os seus riscos, mas é esconder cêntimos na areia dos parques onde os miúdos têm dos escorregas, porque os miúdos têm sempre muita mania de escavar, não é? Uma criança achar 5 cêntimos é o tesouro dos tesouros, não é? O risco aqui é ser de 1 cêntimo, eles metem pela boca. Não vamos falar nisso. Claro, é a gentileza de eles descobrirem moedas, de dizer, eu achei isto, e ser algo surpreendente para eles. Isto são coisas mais simples, mais fáceis, não é? Mas há coisas de uma escala ainda muito maior, e os Estados Unidos têm sempre estas coisas das grandezas, como por exemplo um jovem rapaz que chegou a uma conhecida cadeia de cafés e pagou cafés às 500 pessoas a seguir a ele. Portanto, as 500 pessoas que chegaram-se àquele balcão tiveram a alegre surpresa de saber que a sua despesa estava paga. Pronto, isso já implica um bocadinho mais. Ou uma mulher que há uns natais atrás chegou a uma cadeia, também uma conhecida cadeia deles de supermercados, e eles, pelos vistos, tinham uma lista de pessoas que estariam a dever alguma coisa, penso eu, por dificuldades económicas, e ela pagou as dívidas a toda a gente. Ou seja, aquelas pessoas tiveram um Natal diferente porque saiu daquele peso de cima, porque acho que ninguém fica a dever porque gosta, não é? Porque estariam a precisar e receberam esta boa notícia e boa surpresa. E apesar destes atos todos que eu estou aqui a falar, poderem dar um grande sorriso, tanto a quem faz, que fica com aquele saborzinho, como a quem recebe, isto é tudo muito superficial, comparado com a gentileza e com a bondade que Deus quer de nós como filhas de Deus. Porque isto que eu estou-vos a falar qualquer um faz, e até os descrentes fazem isto. Mas esta gentileza e esta bondade que vem de Deus é diferente, é mais profunda. Sabem porquê, irmãs? Porque gentileza ou benignidade, e há bocado nós estamos a cantar uma música bem difícil acerca da benignidade, é um fruto do Espírito. Se vocês forem ver em Gálatas 5, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
é um fruto do Espírito. Não é um fruto do Espírito, é o fruto do Espírito. É uma das faces do fruto do Espírito. Ou seja, é uma característica divina. É uma característica que o Senhor Jesus aqui na Terra demonstrou. Benignidade. E nós temos que o fazer também. E é interessante que na nossa passagem de Tito, eu quero que vocês abram, por favor, na Tito 2, nós temos estado a seguir. Apesar da nossa versão não falar lá, pelo menos a minha não fala, confirmem-se a vossa. Tito está a seguir a Timóteo. Tito tem 3 capítulos, é o segundo que nós temos estado a basear o nosso estudo. Eu queria que uma de vocês, por favor, lesse o versículo 5. Ficasse de pé e lesse o versículo 5. Tito 2, 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ok. A tua versão, tal como a minha, Cristina, não fala de bondosas, pois não? Mas a versão em inglês e esta versão que eu tenho aqui para vocês lerem fala em ser bondosas. Diz assim, versículo 4 primeiro. Assim poderão orientar as mulheres mais velhas, orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A serem bondosas é uma das qualidades, um dos requisitos que aqui está encaixado em outra qualidade, talvez ali na parte dos serem moderadas e castras, mas que no original surge esta ideia de que nós devemos ser bondosas. E aqui a palavra que parece traduzida por bondosas significa ser boa, benevolente, útil, ajudadora e benéfica. É uma qualidade de ação, não é uma qualidade parada. Ser bonita. Só tem que ficar bonita, parada e sou bonita. Esta qualidade de ser bondosa é prática, é útil, é benéfica. Implica ação. Ninguém é bondoso parado quieto. Alguém só é bondoso se o revelar, se o demonstrar em ações. Mas o grande desafio de eu vos querer explicar aqui o significado de bondosas é porque esta palavra nunca aparece sozinha na Bíblia. Vem sempre acompanhada de muitas amigas, de muitas outras descrições. E mesmo no original, quer no grego, quer no hebraico, é uma palavra difícil dos estudiosos darem um adjetivo, de darem um significado claro. Tem sempre muitos outros significados. E eu queria que vocês abrissem significados como simpatia, amabilidade, paciência, generosidade, ternura, bondade. E a Bíblia fala em gentileza e na benignidade de Deus. Eu queria que vocês abrissem também em Tito, mas agora no capítulo 3, e lessem, se faz favor, o versículo 4 e o 5. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Então, como vocês veem, quando apareceu a benignidade, esta bondade, esta gentileza de Deus, benignidade está ali junto com o amor de Deus. E o amor de Deus, a palavra no grego é esta que está ali embaixo, filantropia, uma coisa que deu origem à nossa palavra em português, filantropia, que é interesse pela felicidade e pelo bem-estar dos outros, pela generosidade. É uma coisa comum hoje em dia. Fazer uma filantropia é fazer uma ação benéfica em relação a alguém. Normalmente são pessoas que têm muito dinheiro e fazem uma associação, ou fazem uma fundação, ou beneficiam outros com isso. Mas essa palavra, Deus fê-la connosco. Então é interessante ver que o Senhor Jesus é a expressão máxima de uma ação filantrópica de Deus, Pai, para connosco. Porque quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, para connosco, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Foi quando o Senhor Jesus entrou nas nossas vidas. Então, vemos a benignidade de Deus, a bondade de Deus, vemos o amor de Deus em vir ao nosso cuidado, em vir ao nosso alcance. Mas isto não se pode pagar. Há muita gente que tem muito dinheiro e não se importava de dar muito para receber isto. Esta benignidade, este amor de Deus, isto é algo que Deus escolheu fazer por nós, escolheu nos dar, porque Ele é amor.
e nós só podemos beneficiar dele ou não. É estas as duas opções que temos, ou aceitamos ou não. Então, como nós estamos a ver aqui por passagens da Bíblia, aquela frase do início, imprevisíveis atos de gentileza ou disparatados atos de beleza, para uma filha de Deus nunca é imprevisível e nunca é disparatado fazer um ato de bondade. Tem a ver com o nosso traço do nosso Pai. Estamos a ser filhas do Pai. Quando nós estamos a ser bondosas e generosas, e a Bíblia, quando fala disso, não é só a questão de fazer uma boa ação. Quando nós somos bondosos e generosos para os outros, com a correta motivação. Porque nós podemos fazer isso com a incorreta motivação. Por interesse próprio, para ficar bem, para as pessoas gostarem de mim, para darem palmadinhas nas costas, para ficarem minhas amigas. Podemos fazer isso com segundas intenções ou não com as intenções corretas. Mas quando nós fazemos a imitar os traços do nosso Pai, que está ali, falado em Tito, a benignidade de Deus, nós fazemos sem segundas intenções, nós fazemos com a correta motivação. E aí estamos a mostrar, sim, que Deus é o nosso Pai e estamos a segui-lo. Queria mostrar-vos aqui alguns versículos. Vamos ler somente para andarmos um bocadinho mais para a frente. Vocês leem e ouvem aqui comigo esta passagem de Efésios que diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Depois temos esta passagem, gosto aqui muito do que perdoando-os aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. É por isso que nós somos bondosos, irmãs, porque Deus é bondoso para nós. Nunca há de ser pelos nossos méritos, nunca há de ser porque aquela pessoa merece. Porque na prática ninguém merece e na prática nós não o conseguimos fazer. Mas quando nós pensamos que Deus é bondoso para nós, que Deus nos perdoa a nós, começamos a ficar com a correta motivação. Colossenses 3:2 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, outra vez, humildade, mansidão e longanimidade. E na primeira carta de Pedro fala: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Benignidade nunca aparece sozinha, pô, não? Vocês vêm sempre ali com outras qualidades e será a mesma coisa que eu dizer: se eu quero ser mais gentil, eu tenho que ser mais humilde; se eu quero ser gentil, eu tenho que ser mais compassiva, mais mansa, mais longânima. Há sempre ali muitas qualidades que estão juntas a esta palavra. E é por isso que esta palavra é difícil de explicar sozinha. Ela vem sempre acompanhada de muitas outras qualidades. Ninguém é bondoso e não é manso. Ninguém é bondoso e não é paciente. Engloba isto tudo. E só para vos dar um exemplo de duas palavras, por exemplo, que têm significados diferentes, mas estão tão ligadas uma à outra que nós pensamos automaticamente, é a palavra janela e a palavra vidro. Se eu disser assim: Sofia espreitou pela janela, vocês associam que ela espreitou pelo vidro, correto? E se eu disser assim: a Sofia espreitou pelo vidro, vocês associam que ela espreitou por uma janela. Mas janela e vidro são duas coisas bem diferentes. Vocês vão ver no dicionário e não são sinónimos uma da outra. Mas nós associamos as duas uma à outra. E assim é também com esta palavra bondade. Nós associamos bondade e associamos logo outras qualidades automaticamente, porque ela sozinha não funciona. Ela está em harmonia com as outras. Ela funciona todas juntas. Então queria-vos mostrar aqui um diagrama. As cores que isso mais bonitas. Então para vocês verem como a palavra gentil, ou ser benigna, ou ser generosa, tem ali um leque de qualidades que todas nós precisamos ter. E é aqui que a porca torce o rabo, é aqui que eu, a olhar para isto, posso dizer: oh Senhor, estou longe de ter isto tudo. Eu vou ler, está bem? Para aquelas que estão longe, porque a letra está pequenina. Ali no meio diz: uma mulher gentil é, e o sinónimo de gentil é ser benigna e generosa, e depois vou começar ali por cima: honrada, dá prioridade e favorece os outros, dar honra aos outros, privilegiar os outros, não é eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É graciosa, faz bem sem olhar a quem, mesmo a quem não merece. Há um provérbio português que é faz bem sem olhar a quem, não é? É aquela coisa assim. Exatamente, não é porque a pessoa te vai pagar, não é porque a pessoa é tua amiga, não é porque a pessoa gosta de ti, fazes mesmo aquele que não gosta de ti, aquele que não é teu amigo, aquele que nunca te vai pagar. Isso é que é ser gracioso, é nós darmos a alguém que não merece. Foi isso que Deus fez connosco. É misericordiosa, poupa os outros do mal que merecem. Tu merecias que eu te respondesse mal, tu merecias que eu te fizesse mal, mas eu não vou fazer isso. Isso é misericórdia,
Isso faz parte de um coração gentil. É perdoador, ou perdoadora, sabe o quanto já foi perdoada. É aquela passagem que há bocado estávamos a ler, antes de ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu posso perdoar alguém, eu posso perdoar a todos, aí é que custa mais, porque Cristo me perdoou a mim. Deus perdoou-me em Cristo. Então, quem sou eu para pôr alguém no setor? Não, isto fizeste grave demais, não há perdão. Há perdão. Sempre há perdão. É uma pessoa mansa, que controla a sua força, não magoa, não é dura. Às vezes a pessoa acha que mansidão é sinónimo de fraqueza. É para aquelas pessoas mochas que não respondem a nada, que é muito quietinha. Mansidão é uma pessoa que tem muita força, mas sob controle. Nós já falámos isso quando foi o fruto do Espírito. E acho que aquele estudo podíamos fazer uma vez por ano, renovar outra vez. E eu gostei sempre muito, porque a ideia que nós falámos quando falámos dessa qualidade foi de um cavalo selvagem, com uma força tremenda, e vocês sabem que o cavalo tem muita força, e que quando ele é domesticado, o animal tem a mesma força, tem a mesma capacidade, mas está sob controle. O dono consegue cavalgar nele, o dono consegue fazer com que ele puxe uma carroça, tenha algum propósito válido, porque a força dele está sob controle. É isso que é uma pessoa mansa. Tem força sob controle. Não é uma explosão, não é sai dos carris e leva tudo à frente, não é um vulcão. Aqueles vulcões, quando entram em erupção, não há controle possível e os estragos só depois, quando ele acaba, é que se percebem quais são. Não. Uma mulher mansa está sob controle. Uma mulher ternurenta, sabe ser suave, afetiva, gosta das pessoas. Fala bem, não fala mal, fala palavras boas e normais. Se não tem nada bom para dizer, não fala, pelo menos. E gostar de pessoas. Aqui o Espírito Santo tem que trabalhar muito em mim, porque há pessoas que eu gosto mais e há pessoas que eu não gosto tanto. Mas eu tenho que estar a aprender a gostar de todas as pessoas. E é importante isso, é olhar assim, se Deus ama aquela pessoa, é porque é possível. Eu vou tentar amar também. E não tem que ser uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu, que faz as mesmas coisas que eu faço. É pessoa diferente, mas é pessoa para ser amada também. Olharmos um bocadinho com isso, até mesmo, não estamos a falar só aqui na igreja, irmãs, com pessoas lá do mundo. Gostamos daquela recepcionista que recebe-nos sempre muito mal, quando vamos ao consultório médico, daquele restaurante que o empregado está sempre mal disposto. Gostamos mesmo dessas pessoas também. É possível, se nós buscarmos a ajuda de Deus. Uma mulher gentil é compreensiva, revela compaixão pelas lutas dos outros. Se alguém está a passar por dificuldades, eu tenho compreensão com isso. Nós há pouco tempo estávamos a falar numa reunião de professores de escola dominical, de professores da escola dominical, da questão que nós temos de ser compreensivos com os nossos alunos, quer crianças, quer adolescentes, que eles às vezes passam por coisas que não nos passam pela cabeça e que são coisas sérias para eles. Eu, se calhar, como adulto, olho para aquilo e coisa mais fácil de resolver, aquele problema que eles estão a passar na escola, aquela questão que estão a passar em casa. Mas para eles não é assim tão fácil. Então, eu, antes de passar isso por cima, dizer assim, isto não é nada, isso passa-te. Não, vou ser compreensiva, vou ouvir, vou atender, vou pelo menos dizer, olha, vou orar por ti e faço isso mesmo e vou buscar essa pessoa mais tarde. Então, como é que está aquela questão? Porque se eu estou a orar por isso, eu quero saber o que é que se passa. Percebem? Ser-se compreensivo, não achar que os nossos problemas são mais do que os dos outros e que eu é que tenho um problema, agora aquela pessoa. Não, aquela pessoa tem um problema também. E Deus, eu posso chegar ao pé de Deus e dizer assim, Senhor, ajuda-me aqui nesta dor de dentes que eu tenho, e posso chegar ao pé de Deus e dizer, Senhor, ajuda-me nesta dívida enorme que eu tenho e eu não consigo pagar. Para Deus ouve as duas coisas. E as duas coisas têm graus diferentes, mas Deus ouve as duas coisas e Deus ajuda nas duas coisas. Então, os problemas dos outros podem até parecer numa escala menor, mas são problemas sérios, são problemas que estão a afetar essa pessoa e essa pessoa precisa de compreensão. Uma mulher gentil vai compreender isso. Uma mulher gentil é paciente, tem o pavio longo, é um bocado ali mostrado com mansidão, tem paciência, ouve, se está prestes a explodir, retrai-se, sai do sítio, sai de cena para não explodir, porque nós temos todo o nosso temperamento, mas tem o pavio longo, aquilo queima até explodir. Não é? Faz um rastilho, logo uma explosão. O pavio longo. Uma mulher gentil é humilde, disposta a ser aquela que serve e se rebaixa. Aqui o rebaixa não é que é tapete aos pés dos outros. Aqui o rebaixa é aquela que cede.
há uma expressão em inglês que diz "It takes two to tango", ou seja, a ideia é preciso duas pessoas para discutir. É preciso ser duas ou mais, não é? Mas pelo menos duas. Ninguém discute sozinho, acho eu. Ou ninguém saudável mentalmente discute sozinho. Se bem que nós às vezes discutimos com nós próprios. Porquê fizeste isto? Mas pronto, normalmente para haver uma discussão, para haver um problema entre duas pessoas, da família ou não, é preciso duas pessoas. Se houver uma que cede, se houver uma que diz, está bem, pronto, acabou a conversa aqui. Se houver uma que diz assim, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque muitas vezes as discussões é eu tenho razão, tu tens, e a outra pessoa diz eu tenho razão. E quando as duas pessoas não estão dispostas a vamos chegar a uma verdade, nunca vai haver fim para esta discussão. Porque um acha que tem razão e o outro acha que tem razão. E a pessoa humilde é aquela que cede. Diz assim, não é que cede às suas convicções, não é que cede à sua opinião, mas diz assim, ok, vai acabar aqui. Vamos orar por isto. Nós não estamos a chegar a consenso, vamos pedir ajuda de Deus. Ou até pedir ajuda de alguém. De uma pessoa, terceira pessoa que pode elucidar e pode ver os dois pontos de vista. Isso é ser humilde. E isso não é fácil, porque nós temos quase sempre a maneira de pensar que temos sempre razão. Eu falo por mim. Eu acho que sou uma pessoa que tem muita razão. É muitas coisas. Porque é que as pessoas não aprendem comigo? E pensamos todas nisso. E a questão é que a minha razão é diferente da outra razão da outra pessoa e há choques. E a pessoa humilde é aquela que cede. E é aquela que está disponível para servir. Aqui neste Ministério do Culto de Mulheres há sempre muita coisa para se fazer, irmãs. Vocês não pensem que é o falar que é o mais importante ou o mais difícil, ou que preparar algumas músicas ou preparar um quebra-gelo que é o mais... Não, há muita coisa para servir. E muitas das coisas que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas a humilde é aquela que as faz. E é aquela que percebe, eu tenho esta oportunidade preciosa de lavar pratos. Que bom, Senhor! Eu tenho aquela oportunidade preciosa de ser a última a sair, porque as outras já puderam ir para casa mais cedo. Que bom, Senhor! Isto é ser humilde. Mas não é dizer isto com amargura, não é? E com ser irónica. Que bom, Senhor! Não é que bom, Senhor mesmo. Porque é uma oportunidade de servir. E eu sei que o meu Deus tanto olha para quem está à frente a ensinar a Bíblia, como quem olha para quem lava os pratos. Se calhar até mais galardão para quem lava. Se calhar. Então o humilde é isso que faz. Pronto, damos a volta já? Já, podemos. É muito complexo, não é? E é aqui que a gente percebe, Senhor, estou tão longe de ser essa mulher gentil. Mas há esperança, irmãs, porque se Deus não nos ia pedir nada que nós não fôssemos capazes de fazer, e mais ainda se é uma das características do fruto do Espírito, então eu vou orar por isso. E Deus vai fazer isso ainda. Mas temos todas que crescer. E isto não é opcional como mulher de Deus. Ser bondosa não é opcional. Não faz parte do meu temperamento. Temos pena. Temos pena. Faz parte do Espírito Santo estar dentro de ti. Tens que o ter. Não é opcional. Portanto, aquelas de nós que já estão a pensar, olha, eu sou assim. Não. És assim, mas tens que melhorar. És assim e tens que cultivar isto. E há maneiras de cultivar. E é isso que nós estamos aqui a aprender. Mas, como vos digo, não é opcional. Temos que todos exercer isso. Uma das maneiras que nós revelamos gentileza, ou bondade, ou benignidade, é pela maneira de falar, não é? Há discurso que é benigno e há discurso que não é. E nós temos que aprender a que, quando falamos, para já temos que procurar na Bíblia o que é que a Bíblia fala de falar. E a Bíblia fala muito sobre o falar. A Bíblia fala muito. Olha, vão ao Provérbios, muita coisa sobre falar. Mas vão às cartas de Paulo, muita coisa sobre o falar. Então, em Efésios, tem muito. Eu queria que vocês abrissem Efésios capítulo 4, versículo 29. Eu tenho estado a decorar, já decorei, mas tenho estado a meditar neste versículo muitas vezes. Até antes de falar, já está o versículo ali a marinar o meu coração, que é para depois, eu, quando falar, não ser disparados. Efésios 4, 29. Tá? Toda a gente? Efésios 4, 29. Inês, estás lá? Podes ficar em pé e ler, se estás a favor. 4, 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. Obrigada. Eu gosto muito deste versículo. Para já, porque não é fácil pô-lo em prática,
e porque é uma coisa que eu tenho estado a fazê-lo, mas principalmente porque o que este versículo fala é quando eu falo com alguém, eu não vou dizer àquela pessoa o que eu quero que ela ouça, mas vou dizer o que ela precisa ouvir. Então não é tanto, olha, vou dizer agora umas verdades que é para... Não, é quais são as verdades que ela precisa ouvir. É isso que o versículo diz, não é? Eu até tenho aqui uma versão que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, é os outros que eu vou construir, não é a mim. Conforme a necessidade, o que é que eles precisam? Se a pessoa está desanimada, a pessoa precisa de consolo. Se a pessoa está furiosa, a pessoa precisa de paz, de calma. Se a pessoa está alegre, ela precisa de que alguém dê os parabéns, porque há uma coisa que a deixou feliz. É conforme a necessidade de quem ouve, não é conforme o que eu acho que ela... Deixa-me examinar primeiro. E nós temos uma ligação direta do cérebro para a boca. Os homens não, por isso é que eles falam menos. E então saem as coisas e... Ei, não era bem isto. É parar, ponderar e ver o que é que eu vou dizer. Então, o que é que este versículo diz? Nenhuma palavra torpe, era a versão que eu estava a ler, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. É pensar nos outros que eu falo. Não é pensar o que é que vai em mim ou o que eu quero dizer. É pensar no bem dos outros. Se eu vou falar alguma coisa que edifica, alguma coisa que dá graça a essa pessoa, então eu falo. Senão eu fico calada. Fico calada e não fico calada a remoer no meu coração. Fico calada porque não tenho nada para dizer, quanto muito vou orar. O Senhor ajuda-me a dar-me graça nesta situação, porque eu não sei muito bem o que é que é dizer. Mas o falar não quer falar da boca para fora. E às vezes nós falamos coisas tão supérfluas, irmãos. Falamos do tempo, falamos não sei o que da loja, falamos não sei o que mais. Coisas, tanta coisa, e que não edifica, não cresce. Estamos a falar com uma pessoa que é perdida e nós falamos das coisas espirituais. Porquê? Não temos noção que aquela alma vai para o inferno. Não temos noção que se Deus cruzou o nosso caminho com esta pessoa, foi se calhar porque devíamos dizer alguma coisa, mas não seja, olha, que Deus te abençoe. Uma coisa que antigamente dizia-se muito. As pessoas despediam-se, olha, que Deus te abençoe. Ou então, até amanhã, se Deus quiser. Eu gosto muito de dizer no meu trabalho isso. Despeço-me sempre, até amanhã, se Deus quiser. Sou o único que digo isso. Mas é mesmo porque eu acredito que o amanhã só vem se Deus quiser. Estou a pôr Deus na minha conversa. Mas falo disto e falo daquilo e Deus não entra na conversa. E às vezes entre nós crentes, falamos de linguagem espiritual, falamos de tudo, menos coisas espirituais. Qual foi a última coisa que tu leste no alimento diário, na meditação que fazes, que te abençoou? Olha, esta semana li uma meditação que falava. Não é com crentes que nós falamos isto. Não é com filhas de Deus que nós falamos isto. É com quem então? Com ninguém. Mas falamos de tudo e mais alguma coisa. Mas isto não dá graça. Isto não edifica. Mas temos que ter essa noção. Deus deu-nos a capacidade de falar e nós mulheres temos uma grande articulação de palavras. Falamos 1000 palavras em menos de nada. Então isso é uma graça que Deus nos dá, que devemos usá-la para o bem e não para o mal. E às vezes falamos de tudo menos do que convém. Outra passagem é Tito, eu vou ler porque esta também é uma versão diferente. Diz assim: lembra a todos que não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos. Caluniar é dizer mal de alguém. E é muito fácil nós fazermos. Mas antes devemos ser pacíficos e amáveis. E depois em 1 Tessalonicenses 5:15 diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Todos, menos aqueles que nos tratam menos bem. E depois eu tenho aqui um versículo que é da Mulher de Provérbios, que há bocado estava a falar no vídeo, fala-se tanto da Mulher de Provérbios, que diz que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Falemos com sabedoria, irmãs. E a sabedoria é daquelas coisas que se alguém não tem, e eu não tenho o suficiente, peça a Deus, é isso que Tiago diz. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos e não lança em rosto. Se não tens é porque não queres, porque pode não ter segundo a graça de Deus. Então, agora vamos fazer algumas perguntas difíceis para nós. Vocês ouvem e respondem para vocês mesmas a este teste. Será que somos gentis com o balconista ou recepcionista que se enganou no nosso pedido? Nós pedimos uma coisa e transferimos outra. Será que somos gentis com essa pessoa? Não sabemos como é que está a ser o dia dela. Mas descarregamos em cima, mas eu não pedi isto, eu pedi. Gentileza. E
e com quem nos atende num restaurante de fast food que é tudo menos rápido. Aquilo é aprendizinho, a gente diz as coisas que tem a ver, parece só um bocadinho. Vamos ter aquilo, vamos ter calma, vamos ter... E com aquele que nos atende de um modo brusco e pouco ajudador. Está com uma grande azia aquele empregado. Como é que nós respondemos? Com a mesma moeda? Com aquela colega de trabalho que deixa sempre trabalho para nós fazermos. Nunca faz tudo. É sempre uma coisa para a nossa parte. Ou aquele colega de trabalho que está sempre a questionar as nossas capacidades. Será que consegues? Será que não consegues? Ou aquele amigo que tem a mania de estar sempre a gabar. Amigo ou amiga. Está sempre a gabar. Porque eu fiz isto. Aquilo irrita-nos. E às vezes podemos não ser tão gentis como uma pessoa assim. Mas temos que o ser. Com aquela amiga que é rápida a apontar as nossas falhas. A gente faz um deslize, é logo a primeira, olha tu. E nas redes sociais. Agora é uma coisa que toda a gente anda nessas redes sociais, Facebook e por aí. Como é que eu comento aquilo que eu não concordo? Será que eu uso palavras gentis e sábias na internet? Será que alguém quando vê o meu perfil ou quando vê os meus comentários diz assim, não, isto é uma mulher de Deus, isto é uma mulher gentil? Ou vê ali uma explosão que chamou tudo e mais alguma coisa ao outro e à outra? Há muitos disparates nas redes sociais. Eu tendo a desprezá-los. Nem merece, nem merece. A menos que seja uma coisa que agrida diretamente a palavra de Deus ou a igreja, nem merece consideração. É deixar passar. Eles ainda não criaram o botão não gosto. Quando criarem, a gente pode pôr. Ainda que tenha que haver sabedoria, não é por birraça que pode pôr. Mas se nós queremos ajudar essa pessoa, normalmente é cara a cara e não é por escrito no Facebook ou alguma coisa. Aí não ajudamos muito. Porque, irmãs, se vocês são como eu, é muito fácil ser gentil para quem é gentil para mim. Agora, para quem é mal educado, para quem me prejudica diretamente, faz alguma coisa mesmo para o meu mal. Aí eu já normalmente não sou tão gentil. E nós também não somos, não é? Normalmente. E depois começam a nascer coisas no nosso coração muito más. Coisas diabólicas. A Bíblia fala-nos nisso e vamos ver aqui um quadro que mostra isso também. Quando alguém nos faz mal, ou nos ofende, ou nos prejudica, muitas vezes, logo a primeira profundidade da terra do nosso coração começa por a amargura, ficamos pessoas amargas, que é uma atitude prejudicial, obviamente, ficamos ressentidas e com mau feitio, não toleramos muita coisa, sentimos-nos magoadas, defensivas, ninguém nos pode dizer nada, que nós ficamos logo ofendidas, sim. E endurecemos o nosso coração para com essa pessoa que nos fez. Criamos ali uma barreira. Tu magoaste, agora não voltas-me a magoar porque eu vou criar esta barreira. Isto é mágoa. E Hebreus fala que para nós não deixarmos crescer a raiz da amargura. É uma coisa que não está à superfície. As raízes estão por baixo, não é? Ninguém vê. Olham para mim, ninguém diz nada, mas no meu coração há amargura. Porque aquela pessoa fez-me aquilo, porque aquela pessoa disse-me aquilo, ou porque aquela pessoa não fez o que eu queria. E nós ganhamos esta amargura. E isto é terrível, porque isto começa a aprofundar depois ainda mais. Da amargura passa para a indignação e para a ira, que são sentimentos prejudiciais. Os teus pensamentos e suposições, porque às vezes nem é real, é suposições. Porque ela deve ter dito aquilo para dizer aquilo outro. Pois é. Eu vi a segunda intenção. E ele fez aquilo, mas ele queria... Suposições. Não são reais, são imaginações nossas. Os nossos pensamentos, ou os teus pensamentos e suposições, deixam-te emocionalmente exaltada, ficas agitada, parece que qualquer coisa faz explodir, qualquer coisa tira a paz. Depois isto ainda desce mais de nível e passa para a parte da gritaria e da calúnia, que é um discurso prejudicial, aí já estamos na parte da fala, já subiu do coração, já está na boca. Tens dificuldade em falar corretamente com aquela pessoa, é só aos gritos. E aquilo não tinha nada a ver, mas vem o erro lá do passado, porque tu já me fizeste isto outra vez, gritos. E quando falas dela, ela não está presente, falas dela, nunca dizes nada bom. Aquela pessoa não tem qualidade nenhuma boa. Ela só está neste mundo para gastar oxigênio e recursos. Não faz nada bom. Isso é calúnia. Isso é dizer mal. Isso não é edificante e não dá graça a ninguém. E depois isto ainda desce mais um patamar. Que está quase ali no inferno. Porque é tão mau que ele é. Que é a malícia. Que são intenções prejudiciais.
Desejas mal à pessoa que magoou? Desejas mal mesmo? Queres vingança? Alegra-te nas suas falhas. Quando ele falha, regozijas-te, um sorriso mesmo maquiavélico. E celebras os seus problemas. Aquela pessoa ter problemas, para ti é uma alegria. Ele merece. Ela merece. Queres que essa pessoa fracasse e seja castigada e sofra. Isto não pode ser a descrição de uma mulher gentil, para não. É de uma mulher do mal. Mas nós não estamos tão longe disso, irmãs. E aquela que for a primeira a tirar a pedra, tenha cuidado. Eu não tirava. Eu não me punha à parte disto, porque eu já fiz isto. E tenho que examinar muito o meu coração para não fazer isto. Portanto, que Deus nos dê a graça, e Ele o dá, porque estas 4 características, mais ou menos, que estão ali, estão escritas na Bíblia. Querem abrir a Bíblia comigo em Efésios? Então eu ia-vos dar um problema e não vos ia dar a solução? Não posso. Isto é o problema, mas há a solução. Efésios 4. Que eu vi que vocês ficaram todas assim assustadas. Eu também fiquei, mas quando uma pessoa olha bem para dentro de nós, enganoso é o coração. Efésios 4, e os versículos é o 32 e o 31 e o 32. E alguma de vocês pudesse ficar de pé e o lê, se faz favor? Toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Esta versão que eu tenho aqui, eu acho que é igual à vossa, o esquema que vocês viram anterior está aqui. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isto é um bocado abrasileirado. A ideia aqui é, nós temos estas coisas vestidas, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, malícia ou maldade, e temos que despir essas coisas e vamos vestir o quê? O perdão que Deus nos deu em Cristo. É uma roupa melhor, é uma roupa da moda, é uma roupa que está sempre bem. Porque as outras coisas são coisas que nós temos em nós, naturais da nossa carne, mas nós temos que ir despir. Efésios fala muito disso sempre, do tirar revestivos. Então, quando nós tiramos uma roupa, nós não ficamos nuas, então vamos vestir outra coisa. E vamos vestir qualidades e características de uma mulher de Deus, que nós ganhamos-las como? Através de Deus, em Cristo. É assim, irmãs. O segredo da Bíblia é sempre tirar alguma coisa, repor por outra. Porque hoje somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não é? Então, estas coisas tiramos e tiramos da presença do Senhor. A Senhora soma o meu coração e vê se há amargura, se há indignação, se há ira, se há gritaria, se há calúnia, se há maldade. Algumas dessas características as pessoas de fora já veem. Por exemplo, a amargura ninguém consegue ver, se não às vezes na palavra, quando se fala, assim qualquer coisa. Mas ali a parte da gritaria, da calúnia, claramente se percebe. É pedir à nossa melhor amiga, ou uma pessoa que vai ser muito sincera connosco, diz: olha, desculpa lá, vocês que às vezes quando eu falo, eu grito muito, eu falo, estou sempre a falar mal, e está mal, e a pessoa, se vos amar minimamente, e se isso for verdade, vai dizer: olha, às vezes, e a pessoa engole. Mas a pessoa está-vos a dizer a verdade, e se vocês têm esse esclarecimento, então levem na presença do Senhor: ó Senhor, ajuda-me a tirar isto, ajuda-me. E Deus vai dar graça, Deus dá sempre graça. Porque Ele não ia nos pedir melhoras se não nos desse depois também os recursos para o fazer. Então, irmãs, vamos ser bondosas e compassivas porque Deus é para connosco. É sempre essa a base. Sempre essa a base. Vamos quase chegar ao fim. E já falámos então que uma mulher gentil é no falar. E agora vamos falar onde é que isso começa. Porque está uma ordem de progressão de espalhar a gentileza e a bondade. E o primeiro sítio que uma mulher deve mostrar que é gentil, não é aqui na igreja, não é lá no mundo, é em casa. O primeiro sítio é em casa. E é normalmente onde é mais difícil, porque há mais proximidade. E às vezes não somos tão bajuladas como na rua somos. Ou como aqui na igreja, que acham todos que somos excelentes pessoas. Mas lá em casa
calhar não somos tão excelentes e é mais difícil ser gentil lá em casa, mas é lá que deve começar. Deve começar do nosso coração, é sempre do coração. É por isso que os nossos atos de gentileza são diferentes daqueles que um descrente faz, porque eu faço de coração. E depois do coração vai passar para casa, para a família direta. Depois da casa vai passar para a igreja, família de Deus, e só depois de passar da igreja é que vai para as fronteiras do mundo. Todos os outros gerais. Eu não posso ser mais simpática com a senhora que me atende no supermercado do que sou em casa. Não posso. Posso ser simpática para ela, mas tenho que o ser mais em casa. É isso que a Bíblia nos ensina. Tenho aqui um esquema também. O estudo de hoje é cheio de esquemas. Começa ali no meio. O coração bondoso vai ser bondoso para com a família terrena, que eu vivo, direta comigo, vive comigo ou que é mais próxima de mim. Bondoso para a família de Deus e só por fim bondoso para as pessoas de fora. É isso que a Bíblia nos instrui. E para vocês terem a certeza disso mesmo, eu quero que vocês abram a Bíblia. A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo é o versículo 5 e o capítulo 5 e o versículo 4. Primeira carta a Timóteo 5, 4. Paulo, que era experiente, um homem experiente, estava a ensinar um jovem rapaz, Timóteo, como é que ele devia tratar da igreja em Éfeso. E, caso vocês não saibam, mas é só puxar um bocadinho pela cabeça, antigamente não havia segurança social. Quando uma mulher ficava viúva, ela ficava completamente desamparada. Não tinha ninguém que cuidasse dele, não havia pensões para pessoas que estivessem sozinhas. E então na igreja era uma questão flagrante, porque havia mulheres a precisarem mesmo de coisas básicas, do pão nosso de cada dia. E Paulo está a instruir Timóteo como é que ele devia ajudar essas mulheres. E quando ele chega aqui ao versículo 4, ele dá um puxão de orelhas. Quem é que é a viúva que merece ajuda direta da igreja, financeira, e quem é que é a viúva que não precisa? Porque havia quem precisasse e disse quem não precisasse. E qual é o critério de quem não precisa? Queria que uma de vocês ficasse de pé e lesse, por favor, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Se houvesse uma viúva que tivesse filhos ou netos, esses é que deviam cuidar dela. Não era a igreja. Ou seja, a família direta é que deve cuidar uns dos outros. E eu gosto muito aqui quando diz, aprendam primeiro. O primeiro sítio onde se deve mostrar amor é em casa. É diretamente com a nossa família. Vivem connosco ou não. Por exemplo, se já têm um lar e se já não vivem com os vossos pais é obrigação vossa cuidar deles no futuro. E para as meninas mais novas é independente e não é fácil. Não é fácil cuidar da velhice dos nossos pais. Tem muitas limitações e muitas dificuldades, muitas das quais é eles quererem ajuda, quando às vezes eles precisam e não a querem aceitar. Mas é orar por isso. E é pedir a graça a Deus por isso. Mas a responsabilidade é dos pais, é dos filhos e dos netos. Porque se os filhos não podem para alguma coisa e os netos já têm alguma independência, já podem ajudar, os netos têm a obrigação de cuidar disso. É essa a obrigação que Deus pede de nós. Da mesma maneira que é a obrigação dos pais cuidarem dos filhos quando são pequeninos, quando chegam a uma certa idade, os filhos devem cuidar dos pais. Isto é bíblico, isto é correto. E a parte de, não é dos pais que são bonzinhos, até daqueles pais que são muito difíceis. E há pessoas que com a idade são terríveis. Mas eu, como filha de Deus, tenho a minha obrigação perante os meus pais. E é uma coisa que eu e a Telma, porque vivemos com eles ainda, oramos muitas vezes, ajuda-nos a cuidar da velhice dos nossos pais. E temos o privilégio de cuidar deles e de eles aceitarem essa ajuda. Orar já por isso. Mesmo que não seja uma coisa no futuro presente já recente. Mas orar já por essa graça, porque é um dever nosso. E quando chegamos mais uns versículos abaixo dessa passagem onde vocês estão, diz assim no versículo 8, eu vou-vos ler outra versão. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É pior que uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, que é um descrente. Alguém que não cuida dos seus, alguém que fosse subcarregar a igreja com a sua mãe porque não queria cuidar dela e que a igreja que tratasse porque ela era viúva, é pior que um descrente. É pior que um descrente.
é pior que uma pessoa perdida, tipo um louco. Nunca se prioriza isso. Há questões, às vezes, de doenças, e há doenças terríveis, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que chegam a um grau que a pessoa, por melhor que queira cuidar desse familiar, não é possível e é preciso cuidados específicos. Tudo bem, mas, regra geral, desde que haja as condições, é a obrigação dos filhos cuidarem dos pais. Porque quando não se faz isso, está-se a ser pior que um descrente. Porque um descrente faz isso, irmãos. Se vocês forem para a rua e dizerem assim, então quem é que cuida da senhora? Ai, a minha filha. Ah, uma boa filha. Um descrente faz isso e eu, como crente, não ia fazer? Não, mas não é só para dar um bom testemunho, é para seguir o que Deus diz que quer a mim. Então, vinquemos isso muito bem e não nos ponhamos à margem dessa responsabilidade, porque é a responsabilidade da família direta cuidar uns dos outros. Em Marcos, depois vocês leem em casa melhor essa passagem, Marcos 7, do versículo 11 ao 13, o Senhor Jesus falou a um grupo de líderes religiosos e puxou-lhe as orelhas feio. Porque um dos mandamentos de Deus é honrarás o teu pai e a tua mãe. Sim? É um dos 10 mandamentos. E eles, muito espertos, contornavam ali a questão para os seus interesses. Então o que era? Eles chegavam ao pé do templo e diziam a palavra corban, que significava que era uma maneira legal de doar alguma coisa. Por exemplo, podia ser um objeto que eu doava, ou podia ser dinheiro. Assim, eu chegava lá e dizia assim, eu vou doar todas as minhas finanças para Deus, para o templo, para a igreja. E eles sentavam aquilo e escreviam aquilo. Era uma coisa louvável, não é? Dar assim tanta coisa, Só que isso só ficava obrigatório fazer quando a pessoa morresse. Enquanto estivesse viva, ela podia usar isso. Por exemplo, no caso do dinheiro, enquanto eu estivesse viva, eu podia usar o meu dinheiro, normal. Quando eu morresse, aquilo era doado para o templo. Então, havia pessoas e líderes religiosos, batiam assim muito no peito, que eram muito importantes, que chegavam ao pé do templo e diziam assim, o meu dinheiro todo é corban. E eu, como é espiritual, a dar tudo para Deus. Mas quando vinha um familiar ter com eles, porque precisavam, os pais ou um familiar direto, diziam, filha, ajuda-me lá em casa as coisas, eu não posso. Porque eu já dediquei as minhas coisas corban para Deus. E aquela pessoa dizia, pronto, dedicaste para Deus, então já não pode estar, o dinheiro já não é teu. Estava errado, não estava? Porque eu estava a usufruir do dinheiro, mas eu não podia ajudar os outros, porque eu dizia que aquilo era para Deus. E Jesus revoltou-se com isso. Se vocês são hipócritas, vocês parecem que estão a ser muito espirituais, mas não estão a ser. Porque na prática, quando é para ajudar os vossos pais, e na passagem fala dos pais, vocês não os ajudam. Quer dizer, os pais estão a passar por necessidades e por dificuldades, tens dinheiro no banco e não o usas para ajudar porque disseste que era para Deus. Mas na prática tu usas para ti. Isso era ser egoísta, isso era ser hipócrita. E isso revoltou o Senhor Jesus muito, porque nunca foi isso que a Bíblia nos ensinou. E eles distorciam aquilo que estava ali, davam-se uma pintadela de espiritual, mas não era nada de espiritual. E Jesus, que é Deus, que conhece os corações, percebia perfeitamente como eles não estavam a fazer por amor a Deus. Aquilo era por egoísmo. Aquilo era para parecerem que eram muita coisa, que não eram. E Jesus castigou isso. Então, irmãs, castigou não, condenou isso. O primeiro sítio onde nós temos que ser gentis é em casa. E isso já dá trabalho de casa hoje. As pessoas que vivem connosco. Irmãos, pais, filhos, maridos, familiares que estejam, sogra, sogro, mãe, pai. É essas pessoas que nós temos que ser gentis. E se nós não estamos a conseguir o ser, oremos. Senhor, ajuda-me que isto não é fácil. Comecem já a orar. Daqui vão para casa, certo? Portanto, para em casa começar a ser o sítio onde brilha mais esta qualidade que exalta tanto a pessoa de Deus. Depois, então, de sair do núcleo familiar, nós expandimos para a igreja, para o servir na igreja, e expandimos para o mundo em geral. E tal como aquele esquema há bocado mostrava, é o do coração que nasce isto. Eu não posso começar em casa e depois vou para... Tem que começar do coração. Vocês não podem ser gentis em casa se no coração não tiverem a ser. Então, orar primeiro, Senhor, dá-me um coração gentil, dá-me um coração igual ao teu. Oramos primeiro isto, nós não vamos conseguir fazer em casa, conseguimos fazer aqui na igreja, na maneira como servimos e como agimos, e depois no mundo em geral.
Isso vai ser natural. Ninguém vai conter isso. Se eu tiver um coração gentil, ninguém me consegue impedir de ser gentil para o mundo. Ser gentil aqui na igreja. Vai ser natural, eu nem tenho que me esforçar. Porque vai ser algo que flui do meu coração e passa para fora. Há uma passagem em Provérbios 14:31, vocês podem ler, mas eu vou-vos ler uma versão diferente que eu gosto muito. Diz assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Quando eu trato mal uma pessoa pobre, e a gente tem sempre a mania de fazer as segundas intenções. Se calhar ele quer dinheiro para ir para a droga, ou se calhar quer dinheiro para... Deus não te pede para julgar a intenção daquela pessoa, nem te pede para seres um investigador privado que vais investigar a vida dela para saber onde ela vai usar. Deus te pede para cuidar. O resto já não é contigo, o resto já não é comigo. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata, com bondade honra a Deus. Quando eu estou a ajudar o próximo, que eu até nem sei o que é que ele vai fazer com o dinheiro, ou com a comida, ou com o que eu vou lhe dar, eu estou a honrar Deus com isso. Com a minha bondade eu estou a honrar Deus. Então nós não temos que ficar à margem de acharmos que temos que julgar. Às vezes não queremos dar dinheiro e damos um bem. Não é? Às vezes há pessoas que estão à porta dos supermercados a pedir coisas. Eu nunca dou dinheiro. 1 litro de leite, coisas que eu sei que com a mão não podem usar. E pelo menos estou a fazer uma parte. E aquilo custou dinheiro, portanto eu estou a dar dinheiro. Percebem? Mas não nos pomos à margem das coisas. Não achamos que eu não tenho possibilidades. Nunca ninguém tem suficiente para si e para os outros. Mas já sempre uma maneira de esticar um bocadinho. Então, precisamos ajudar. E queria agora, mesmo para terminarmos, falar-vos de algumas mulheres. Mulheres que viveram a sério o que é isto de servir o próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo. Alguns nomes, se calhar, vocês conhecem. Mas eu vou-vos dar uma breve introdução. Começa ali com a Florence Nightingale, que a Raquel, sem dúvida, tem que conhecer, porque foi uma pioneira na enfermagem. Foi uma mulher de Deus, que arregaçou as mangas, foi muito à frente. Ainda hoje, muito da enfermagem está baseada naquilo que ela ensinou, naquilo que ela viu que estava errado e que tinha que ser mudado. É uma mulher de Deus que dedicou-se a esta difícil arte que é cuidar daqueles que estão doentes. Quando não havia meios, quando foi no meio da guerra, com grandes dificuldades, e ela arregaçou, chegou-se à frente. Quando não havia enfermeiras, na altura não havia enfermeiras. Na altura, eu estive a ler a história um bocadinho para poder-vos falar, e na altura a enfermagem era feita por castigo. Ou seja, mulheres prostitutas ou que andavam na rua, pegavam nelas e obrigavam-nas a ir para o hospital a cuidar dos doentes. Ora, imaginem o bem que elas faziam. Portanto, elas estavam de castigo a fazer uma coisa que aparentemente era má, obviamente a coisa não ia correr bem. E foi ela que começou a dar formação, fez uma escola de enfermagem, e tudo isto porque ela tinha Deus no coração. E porque Deus tocou-a que era aquilo que ela devia fazer, e aquilo era a área onde ela devia servir. E inclusive os pais dela não pegavam de saber nada. Exato. Era loucura porque não havia enfermagem. Na altura ela estava numa... os pais ponderaram em para ela casar e ela disse que não queria. Disse que tinha estado a meditar e ela era mesmo crente. E disse que Deus chamou-a para fazer aquilo e não fez nada. E ainda hoje fala nisso. Até os descrentes falam dela, porque ela é a base da enfermagem. Sim. Sarah Edwards era a esposa do Jonathan Edwards, um grande homem de Deus. Não foi uma mulher que teve um ministério, disse assim, olha, chegou à frente, como por exemplo a Florence teve na questão da enfermagem, mas foi uma mulher que teve um poder sobre o marido e um poder sobre os filhos que só diziam bem dela. O ministério dela foi a família. O marido dela foi um grande homem de Deus, mas tinha assim altos e baixos, como muitos homens de Deus às vezes têm. Estava lá em cima e depois tinha assim umas depressões terríveis que batia lá no fundo, coisas mesmo de dor da alma. E era ela que o apoiava, era ela que o estimulava, era ela que o incentivava. Ou nem se falava de depressões, nem sabia o que era isso. Hoje fala-se até demais, quase tudo é depressão. Mas naquele tempo as pessoas batiam lá ao fundo e não sabiam o que era. Eram umas luas que dava às pessoas. E ela sustentava o marido, apoiava o marido, ajudava os filhos. Tremendo! Uma mulher de Deus que percebia o que era ajudar o próximo, e no caso dela, os da família dela. Temos ali o exemplo da Amy Carmichael, que foi também uma mulher solteira, que fez um trabalho importantíssimo na Índia. Partiu para a Índia, cuidava de crianças. Sabem qual era o trabalho dela? Era tirar crianças dos templos, onde elas eram prostituídas. Os pais davam as crianças para o templo, e as crianças eram usadas na prostituição para gerarem dinheiro para os sacerdotes. E ela ia lá tirar essas crianças. E criou um lar próprio para crianças. Resgatou imensas crianças, falava-lhes da salvação, converteram-se.
Fez um trabalho que ainda hoje é falado na Índia. Amy Carmichael. Tem a Gladys Awold, que foi também uma missionária muito importante na China. Eu estive a ouvir um testemunho dela no YouTube. Então, geral, tem um sotaque mesmo assim, ferrenho, daqueles... se fosse assim em português, era assim de Alfama, assim de um bairro, assim mesmo, o sotaque muito fechado. E ela estava a dizer que quando Deus chamou para a China, ela não sabia onde é que era a China, no mapa, e ela nunca tinha visto uma pessoa chinesa à frente. E ela não sabia falar chinês, e Deus chamou-a para a China. Quando ela falou ao pai dele, disse: "Ó pai, eu vou para a China", olha para ela, e ela começou a lhe explicar isso: "Estás a falar disparates, estás a falar disparates", e ela percebeu. Realmente, para ele, Deus não chamou a ele, Deus chamou-me a mim. Por isso é que para ele sou disparate, mas para mim não é disparate. E foi, uma mulher sozinha, no início do século passado, foi para a China e Deus usou-a tremendamente. Também com crianças, nas prisões. Ela chegou a ser chamada para haver lutas entre grupos dentro de prisões, que são pessoas más, não é? Normalmente nas prisões. E era ela que ia lá acalmar os ânimos e separava-os e houve conversões enormes nas prisões, graças a esta mulher que se dedicou a ela. E mais recentemente, a Elizabeth Elliot, mais recentemente porque ela faleceu o ano passado, que era a esposa de um daqueles missionários que foi mortos pelos índios Aca no Equador, que teve um ministério enorme. Eu tenho livros dela que são uma delícia, uma mulher que põe os pontos nos is, que exalta a feminidade e não o feminismo, e um trabalho importantíssimo, quer na escrita, quer como missionária, porque ela também teve a trabalhar muito tempo como missionária no Equador. E são todas mulheres que perceberam o que era ser gentil e bondosa. E nós pensamos assim: elas são de um patamar diferente. Não são. E o Deus delas é o nosso Deus. E nós podemos fazer na nossa esfera, da nossa maneira, com os nossos dons, com as nossas características. Eu desafio-vos a vocês lerem as biografias de cada uma delas, e muitas mais. Porque são mulheres que levam a sério o que Deus diz. Se Deus quer, eu faço. Se Deus chama-me, eu vou. E ainda hoje, porque nós estamos a ver coisas aqui do passado, mas ainda hoje, há mulheres que estão a trabalhar pela libertação da escravatura de meninas. A escravatura sexual é uma coisa terrível, não é uma coisa do passado. E quer seja escravatura sexual, quer seja escravatura no trabalho, nós às vezes compramos roupas que está a ser feito por escravos. Nós não temos noção. Mas está a ser feito na Índia, está a ser feito na China por pessoas que são escravas, que têm que trabalhar X horas, não têm direito a ir a casa, não têm direito a horas de descanso, não têm folgas, não têm férias, não têm subsídios, passam mal pagas. E eu estou a comprar isto, e que pechincha. Está a ser barato para ti, mas alguém está a pagar o preço. Às vezes temos de ter noção nisso, mas a Elizabeth, quando esteve cá o mês passado e falou do trabalho, ela falou disto. É importante nós pagarmos o preço certo e justo pelas coisas. Se calhar eu tenho que ter menos coisas, mas as que eu tenho, eu sei que são justas, o preço que eu paguei por elas. E nós como crentes, não nos podemos pôr à margem disso, porque há escravatura hoje. E eu estar a fazer parte disso, eu estou a pagar isso, abram bem os olhos a isso. E há irmãs que estão a lutar contra estas coisas, com a libertação não só da escravatura no trabalho, mas escravatura sexual, meninas que são raptadas, meninas que são levadas e são tratadas de pior que objetos. É preciso libertar isso. É preciso ser pioneiro nisso. Mulheres que ministram mulheres nas prisões. Foram parar à prisão porque fizeram más decisões na vida. Mas precisam de esperança. Precisam de ajuda. Podemos fazer isso. Mulheres que ajudam pobres e sem abrigos. Mulheres que acolhem órfãos. Mulheres que ajudam mães solteiras. Que não conseguem lidar, sendo só elas a única a sustentar a casa, a gerir os filhos, levar os filhos aos médicos, levar os filhos à escola. É muito. Poder ser ajudadas. Elas precisam dessa ajuda. E se nós fizermos isto, é uma maneira do Evangelho entrar. Nós juntarmos os nossos atos de bondade com o Evangelho. Mulheres que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica, que ouve-se cada vez mais. Mulheres que ajudam lares, não tanto aqui em Portugal, mas por exemplo em África, para as vítimas da SIDA. Mas podemos ajudar, podemos ofertar para esses ministérios. Mulheres que ajudam a acabar com a iliteracia, que é não saber ler, com o analfabetismo. Mulheres que ajudam jovens, meninas que sofrem de anorexia, de bulimia, de outras desordens e que ajudam, que são conselheiras, que ajudam elas a perceberem como o problema está aqui na cabeça, não está no corpo delas. Elas precisam de ser libertas e ajudadas. Irmãs, a lista de coisas que nós podemos fazer não tem fim. E se calhar alguma coisa que eu disse até vos tocou, outra coisa até não vos diz nada. Se calhar esse tocar é um mover de Deus, para nós fazermos alguma coisa nessa área. Se não real, pelo menos ajudarmos
financeiramente quem o faz. Poder permitir que haja meios para que esses ministérios possam florir e crescer. Mas nós temos que ter a noção que quando nós fazemos atos de bondade, nós estamos a tornar o Evangelho atraente e credível. O que te move a fazer isto? Ai, o meu Deus! Esse Deus se calhar existe mesmo. Porque não é normal o que tu estás a fazer. Não é normal esse cuidar. Não é normal essa preocupação. E então aí o Evangelho é completamente diferente. Eu acho que é inconcebível eu ir falar a um pobre e falar-lhe de Cristo e ele está com fome. Mas se eu lhe der comida e depois falar-lhe de Cristo, ele vai abrir. Então os atos de bondade é esse canal que serve para nós abrirmos a porta, a pessoa com a bondade abre o coração, porque a bondade é tão rara, é tão rara nos dias de hoje, e conforme a pessoa abre o coração nós dizemos, olha, sabes porque é que eu estou a ser bondosa por ti? Porque Deus é comigo. E há o Evangelho ali para a pessoa. Agora assim, a seco, falar de Cristo, diz assim, eu estou cheio de problemas na minha vida e tu vens falar de Deus, o que é que Deus tem a ver com isso? Mas se eu puder ajudar essa pessoa nesses problemas, a pessoa ouve de outra maneira. Então a bondade serve para isso, para nós mostrarmos a bondade que Deus teve para connosco. Por fim, porque acho que já falámos muito, ou melhor, eu falei muito, queria-vos só ler uma passagem e eu tinha aqui 10 versículos, porque eu não consegui separar um versículo. Não sei se estava tudo tão encaixadinho, mas por causa do tempo, eu vou-vos ler só o versículo que está sublinhado. Isto é Efésios 2, aquela passagem que todas nós conhecemos, pela graça dos salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas está numa outra versão e tem assim umas pérolazinhas a explicar certas coisas. Mas queria-vos ler só aquela parte que diz ali, pela graça dos salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora vem a parte, para revelar nas eras futuras, nos séculos futuros, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para connosco em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós é para ser revelado ao longo das décadas e das eras futuras e com a nossa bondade, porque nós recebemos-la primeiro através do Senhor Jesus, nós vamos estarmos a perpetuar essa bondade sempre. Sempre, da mesma maneira que, por exemplo, quando nós temos a ceia do Senhor, fazeis isto em memória de mim, quando nós revelamos amor num ato de bondade, nós estamos a revelar o Senhor Jesus, se a motivação é essa, se a motivação é certa. E estamos a poder perpetuar aquilo que um dia Deus fez connosco, a bondade que Deus um dia fez connosco. E isso é um trabalho de casa muito grande, irmãos. Foi falado muita coisa hoje, mas eu gostava muito que o que foi falado fosse praticado. Porque bondade é isso mesmo, é ser prática, é ser real. Não pode ser uma coisa teórica, não é uma coisa teológica, que fica assim só pelas bases. E que Deus nos ajude a sermos essas mulheres bondosas e gentis que Ele merece, que a nossa família merece, que a Igreja merece, que o mundo merece. Amém? Vamos terminar com a oração. Vamos ficar de pé um bocadinho. Não ficaram muito bem sentadas.